João capítulo 20. João capítulo 20, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor, João 20, 21. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Texto pequeno, texto simples, texto já ouvido de muitos, talvez já ouvimos mensagens sobre esse texto, mas o Senhor hoje quer trabalhar conosco acerca desse texto. Eu amo esse texto. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Como precisamos de paz. Como o nosso mundo precisa de paz. Como o nosso Brasil precisa de paz. Como a nossa Sorocaba precisa de paz. Como a nossa igreja precisa de paz. Como a tua família precisa de paz. Como o teu coração precisa de paz. Nós precisamos de paz. O contexto que são textos antes e depois desse texto que nós acabamos de ler, nos dão informações importantes para entendermos aonde nós queremos chegar. No contexto desse pequeno texto que nós lemos, Jesus está aparecendo para os seus discípulos logo após a sua morte e ressurreição. Logo após a sua morte e ressurreição, Jesus aparece para os seus discípulos e ele vai dizer exatamente essa frase que nós acabamos de ler aqui. Os discípulos viram, e eu quero que você se coloque nesse momento no lugar dos discípulos de Jesus. Os discípulos foram chamados por Jesus e ao ser chamados deixaram família, bens, trabalhos, profissões, largaram tudo para seguir Jesus. Os discípulos viram o mestre ministrar a palavra, talvez até se inspiraram muitas vezes na ministração do mestre. Talvez até almejaram ministrar igual ao mestre. Os discípulos de Jesus perceberam e viram ele curar durante 3 anos, ministrar a palavra durante 3 anos, libertar pessoas durante 3 anos. Jesus era a inspiração daqueles discípulos. Aleluia. Aqueles discípulos olharam para Jesus e talvez pensavam em seu coração e a sua mente: o nosso libertador chegou. A inspiração da nossa alma chegou, aquele que fez eu deixar a minha família, o meu trabalho, os meus bens, como Pedro deixou ali naquela pesca, deixou tudo para quê? Para seguir Jesus. Andaram com Jesus, comeram com Jesus na mesma mesa, lavaram as mãos talvez na mesma pia, talvez vestiam a mesma roupa quando lhe faltava roupa para alguns dos seus discípulos. Se inspiravam em Jesus, tinham comunhão constantemente com o Mestre Jesus. Jesus, ao mesmo tempo que gostava de estar em meio à multidão, quando ele tinha algo específico para ministrar, ele tinha 12 discípulos. Quando ele queria algo mais específico e mais íntimo, ele chamava só 3, que era Pedro, Tiago e João. Mas quando ele queria mais intimidade, ele ficava sozinho com o Pai.
Que trajetória enorme, grande, inspiradora para os discípulos de Jesus. Os discípulos viram na trajetória do Mestre Jesus mudar o seu sermão e começar a ministrar sobre a sua despedida. Estou indo embora. Talvez eles não entenderam de início, mas Jesus estava dizendo: eu estou por partir. Os discípulos viram Jesus orando e nessa oração suar gotas de sangue. Machucou. O peso do pecado de uma humanidade machucou o nosso Cristo. Os discípulos viram Jesus seguindo para a sua morte. Talvez não entendiam muito bem o que estava acontecendo. Esses discípulos viram Judas, um dos discípulos, trair Jesus. Os discípulos viram Pedro negar Jesus. Viram Jesus ser interrogado e condenado. Viram um criminoso ser livre ao invés do próprio Cristo. Soltaram Barrabás, mas não soltaram o nosso inocente Cristo. E os discípulos viram tudo isso. Viram os soldados massacrarem Jesus. Viram o seu rosto ensanguentar quando colocaram sobre ele uma coroa de espinho. Viram todo o seu sangue ser vertido por causa de uma lança que o tocou o lado e o feriu até sair a última gota de sangue. Viram o Mestre na cruz e mesmo assim abrir os braços e pedir perdão para todos aqueles malfeitores, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Os discípulos viram tudo isso. Os discípulos viram o nosso Cristo, o Cristo deles, dar o último suspiro de vida e morrer. Acabou. Acreditaram que com a vinda de Cristo tudo ia mudar, mas agora o Mestre estava morto. Estão comigo? É nesse contexto que Cristo chega até onde eles estão. É nesse contexto que o Mestre vai chegar. A Bíblia diz que eles estavam trancados, talvez apavorados, com muito medo, com muita dor da perda, da saudade do Cristo vivo, que agora não vivo está mais. Eles estavam apavorados. Por quê? Porque pensavam mais ou menos assim: se fizeram tudo isso com o nosso Cristo, com o nosso Mestre, o que farão de nós, que somos os seus discípulos? O que farão de nós, talvez pensavam os discípulos de Jesus. Cristo chega sem bater na porta, ultrapassa essa porta com o seu corpo agora glorificado. E ele se coloca no meio dos discípulos e diz para eles: a paz seja com vocês. Imaginem a cena. A paz seja com vocês. Jesus mostra as mãos machucadas, mostra o seu lado perfurado. E eu te pergunto, qual era naquele momento a condição desses discípulos, senão de medo, de pavor, de pânico, de incerteza, sem saber o que vai ser do amanhã deles? Jesus chega e diz: a paz seja com todos vocês. Palavra de Deus. Que coisa linda. Tendo dito isso, ele mostra as mãos
mostra ao lado, e a palavra de Deus diz que todos os discípulos se alegraram com a vinda do Mestre. A Bíblia diz que o ambiente foi mudado no versículo 20, no capítulo 20 diz que todos os discípulos ficaram cheios de alegria e de paz. Mudou a trajetória de vida daqueles homens com a vinda de Jesus. Estamos juntos? A condição de tristeza que tinha se transformado em uma posição agora de alegria verdadeira na vida daqueles discípulos, aquela alegria que ninguém pode tirar. Que coisa maravilhosa. Aquela paz que chegou é aquela que excede todo entendimento. Ninguém consegue explicar a paz que só Jesus pode nos dar. Coisa linda. Que coisa linda. Esse texto, para mim, é inspirador. É maravilhoso quando nós lemos o que Jesus faz. Aprendi aqui que Jesus, olhe para mim, Jesus é especialista em nos tirar de uma condição de medo, pavor e pânico e nos colocar numa posição de filho de Deus, cheio de paz e cheio de alegria. O Senhor me trouxe aqui hoje para dizer para você, para mim e também para minha família, que ainda é especialista em nos tirar de uma condição e nos colocar numa posição de filho de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. De uma condição de medo, de uma condição de pavor, de dúvida, acuado atrás de uma porta para uma posição de homens de paz e homens de alegria. Escute, eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não te conheço. Mas o Senhor te conhece. E Ele manda eu dizer para você que hoje Ele te tira de uma condição e te coloca numa posição. Porque quando Ele chega, alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece. Ele derrama a alegria e a paz que excede todo o entendimento. Não sei qual é a condição que você está, mas Jesus manda eu dizer para você que Ele quer te tirar de uma condição de medo, de pavor, de pânico, talvez de amargura, e colocar em você a posição de homem e mulher de Deus, de alegria e de paz. Olhe para mim. O Senhor hoje te abençoa com shalom. Aleluia. Olhe para mim. Shalom no teu coração. Shalom na tua família. Shalom no teu trabalho. Shalom para essa igreja. Shalom, queridos. Shalom, shalom, shalom. A paz seja com você e seja também com a tua família. O Mestre hoje nos visita com paz. Tem pessoas aqui precisando dessa paz. O Senhor sabe o que está falando hoje nesse lugar. Perceba, querido, que poderíamos terminar a mensagem aqui e fazer um apelo. Algumas pessoas viriam à frente porque precisam de paz. Nós oraríamos e iríamos embora. Mas o texto continua. Ele não só falou para os discípulos, a paz seja com vocês. E agora eu queria começar a pregar. Porque o texto continua. E o sermão começa agora. Talvez Jesus ministrou paz e alegria na vida dos discípulos. E quando eles se encheram dessa alegria e dessa paz, Jesus deve ter falado mais ou menos assim: ok, chegou a minha paz, chegou a minha alegria,
Mas agora vamos ao que interessa. Eu creio que foi isso que Jesus falou para os discípulos. Agora nós vamos verdadeiramente para aquilo que interessa. E Jesus termina o texto dizendo: assim como o Pai me enviou, agora eu vou enviar vocês. A paz chegou. Amém? A alegria chegou. Amém? Agora, queridos, olhe para mim. Ele nos tira de uma condição, nos coloca numa posição, porque ainda existe uma missão. O envio ainda continua. O Senhor ainda chama homens e mulheres que um dia foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, receberam a sua paz e a sua alegria, e agora Ele diz: assim como o Pai me enviou, chegou a tua vez. Chegou a nossa vez. Cristo estava chamando os seus discípulos para uma missão. Jesus está fazendo um chamado para o cumprimento da sua missão, para dar continuidade à missão que ele havia iniciado. Para esta missão, ele chamou esses homens aqui, ele chamou Pedro, e Pedro cumpriu a missão, e morreu João, cumpriu a missão, e também morreu Tiago, cumpriu a missão, e também morreu Mateus, cumpriu a missão, e morreu também o apóstolo Paulo, cumpriu a missão, e morreu também grandes avivalistas, cumpriram a missão, e morreu também. E a pergunta dessa noite é: quem está vivo aqui? Glória a Deus. A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Os discípulos disseram: eis-me aqui. Assim como Isaías um dia disse: usa a minha própria vida. Agora, querido, o chamado agora é meu, e o chamado agora é teu. Para sermos uma igreja relevante, espiritual e missionária, que fale do amor de Deus. Escute, Jesus tirou os discípulos de uma condição e os colocou numa posição, e agora eles precisavam cumprir uma missão. E eu pergunto para você: qual era essa missão? Qual é hoje a missão da nossa igreja? Olhe para mim, querido, a missão da igreja nunca foi entreter as pessoas. A missão da igreja nunca foi divertir as pessoas. A missão da igreja nunca foi enriquecer as pessoas. A missão da igreja nunca foi impressionar as pessoas. A missão da igreja nunca foi dar palestras motivacionais às pessoas. A missão da igreja não é fazer terapia com as pessoas. A missão da igreja é mais profunda e mais importante do que tudo isso. A nossa missão tem origem na missão de Cristo. A nossa missão tem origem na profundidade que Jesus tinha com a sua própria missão. Para saber qual é a nossa missão, nós precisamos saber qual era a missão de Cristo. E a missão, queridos, não é somente para os jovens, é para toda a igreja. É para todos aqueles que um dia foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O nosso pastor tem 90 e tantos anos e diz que o sonho dele é morrer no púlpito.
pregando a palavra de Deus. Sabe o que é isso? Entendimento da missão que ele tem. Pastor, qual era a missão de Jesus então? Isaías profetizou e disse: o Espírito do soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da glória de Deus. Aleluia. Essa era a missão do Cristo aqui na terra. E eu quero dizer hoje para você, a mesma missão que ele tinha, ele colocou sobre os seus discípulos, e todos esses discípulos morreram, e a missão continua. Olhe para mim, querido, a maior tarefa da igreja, a maior incumbência da igreja é adorar o Cristo que está sentado no trono. Amém, querido? Mas olhe para mim, deixa eu te dar uma informação. Como não existe adoração em todos os povos, a missão passa a ser a prioridade. Entende isso? É sério isso? Um dia, todos os povos adorarão o nosso Deus, se nós cumprirmos a nossa missão. Nós temos uma missão. Pastor, que missão é essa? Em primeiro lugar, o Senhor nesse texto está incumbindo os seus discípulos e também a nós nessa noite a uma missão profética. Quando ele diz: o Espírito do soberano está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres. Nós somos portadores da maior e melhor notícia que o mundo já teve. E essa notícia é que o Senhor um dia morreu, foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E por isso eu tenho a liberdade de entrar no Santo do Santo e me render a Ele e glorificar o nome dEle. Mas todos precisam saber desse privilégio. Aleluia. Aleluia. Todos nós temos a incumbência, não é uma missão privilegial de pastor, mas é para todos aqueles que um dia foram alcançados pela graça do Senhor. Pastor, eu não tenho chamado para ir para a África, mas você tem um chamado para atravessar a tua rua. Aleluia. E falar profeticamente na vida das pessoas. Que coisa maravilhosa. Que incumbência, querido, que está sobre a minha vida e sobre a tua vida, chamados para levar o testemunho do Cristo vivo, que limpa, que transforma, que restaura e coloca de pé todo aquele que está caído. Coisa linda. Então nós temos um chamado de missão profética. Em segundo lugar, nós temos a missão terapêutica, diz o texto. E o texto diz assim: enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Missão terapêutica está sobre mim e sobre você, mais do que palavras. O Senhor espera que toquemos as pessoas. Ontem, cerca de 1h da manhã, eu estava com 30 jovens na porta de um hospital. E esses jovens poderiam estar em tantos outros lugares. Mas nós estávamos na porta de hospitais, servindo um café, um chocolate quente e uma bolacha. Para todos aqueles que esperam notícias
dos seus entes queridos. E ontem Deus foi tão bom para conosco que o atendente daquele hospital, a UPA do Éden, os irmãos conhecem, ele era um cristão. E ele disse: que lindo o trabalho de vocês, ninguém faz isso. E eu quero não só que você sirva o que vocês têm para servir para as pessoas que estão na recepção, mas eu abro a porta do hospital para vocês servirem leitos, acompanhantes, enfermeiras, faxineiras e todos aqueles que quiserem o que vocês estão servindo. Chegamos ali naquele lugar e a primeira pergunta que as pessoas nos fazem é: quanto custa o cafezinho? E nós respondemos: é só um abraço. Aí uma lágrima cai. E a gente toca as pessoas. E o Senhor abençoa a vida das pessoas. Numa noite, com 30 jovens, mais de 100 pessoas foram tocadas pelo poder de Deus. Ontem, 1h da manhã. Missão profética é profetizar na vida das pessoas. Do lado do UPA, ali no Éden, tem um corpo de bombeiro. Quem conhece ali? Tem um corpo de bombeiro. O Senhor colocou no meu coração: vá e fale com o corpo de bombeiro. Pegamos alguns jovens e minha filha estava comigo e tocamos lá no corpo de bombeiro. O cara veio meio apavorado, todo mundo de preto, não é? Escrito base, o cara já ficou preocupado. Nós chegamos diante daquele comandante, eu não sei se ele era sargento ou o que era, e disse: olha, você serve com o teu batalhão tanta gente, tanta comunidade. E hoje nós viemos aqui com esses jovens só te servir um chocolate quente. Aquele cara ficou impactado. Ele abriu o portão e ele falou: entre e venha nos visitar. Os soldados estão dormindo porque a qualquer momento pode ter um chamado e eles precisam sair correndo. Mas aquele comandante ficou impactado com a missão da igreja. Ele quis tirar foto. Ele quis que orássemos com ele. E nós oramos. E com a nossa missão profética e terapêutica, tocamos a vida daquele comandante. E ele disse assim: venham todas as vezes que vocês quiserem. Coisa linda. O que vocês acham disso, queridos? Nós temos uma missão profética. Nós temos uma missão terapêutica. E aquelas pessoas que estão recebendo aquele café nos perguntam: da onde vocês são? Quem são vocês? Ontem entrou no hospital 30 de preto. E um maluco com essa cara de louco, liderando todo mundo. E nós entramos. Muita gente pergunta: o que está acontecendo? E ao serem tocados, eles choram. Você pode ver no Facebook, quem tem o nosso Facebook, tem lá os vídeos do que aconteceu ontem. Pessoas voltando para os caminhos do Senhor. Porque nós entendemos que nós temos uma missão profética e terapêutica. E em terceiro lugar, uma missão libertadora. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas. Todos os prisioneiros. Chegamos naquele hospital e tinha um senhor extremamente irritado, xingando todo mundo, querendo quebrar coisa. Um menino, que foi a primeira vez que estava conosco, tocou a vida daquele senhor. Esse menino se batizou no último batismo. E ele tocou a vida daquele senhor.
E nós ficamos lá cerca de 2 horas. E às 2 horas aquele menino ficou do lado daquele senhor com a mão dada, junto com ele, ministrando libertação na vida daquele homem. Tem um testemunho no Facebook. Quando nós saímos de lá, o homem pediu oração e pediu visita à casa dele. Ou seja, eu quero que a igreja venha até a minha casa. Porque alguma coisa acontece, querido, quando você entende que você é um comissionado do Senhor. Missão profética, missão terapêutica, missão libertadora e, em quarto lugar, missão de trazer consolo e de trazer graça às pessoas. O texto diz assim: para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. Aleluia. Não é bonito isso? Não é bonito? Ser enviado por Jesus é ter a missão de chorar com os que choram. E o que mais impressiona as pessoas naquele hospital que nós estamos visitando todos os sábados, que eles sabem o que é? Eles nos perguntam o que esses jovens estão fazendo num hospital 1h da manhã de sábado. Eles poderiam estar em tantos lugares, fazendo tantas coisas, porque é sábado. E eles estão se colocando à disposição sem ganhar absolutamente nada. Pelo contrário, colocando do bolso para cumprir a missão que Jesus colocou na vida deles. Isso é inspirador, não é? Isso precisa mexer conosco. Isso precisa nos tirar do nosso quadradinho de vida. Todas essas notícias a gente leva para a igreja. E gente que nem é do Ministério de Jovens, senhores e senhoras, inclusive um me mandou mensagem agora há pouco: pastor, eu quero ir junto. Pode ir com 60 anos de idade? Bonito, não? Jesus está falando conosco hoje aqui, queridos. Missão de trazer consolo e de trazer graça na vida das pessoas. E em quinto lugar, missão de trazer alegria e paz. Não foi essa a missão do primeiro texto que nós lemos? Jesus, mesmo depois de morto e ressurreto, está cumprindo a sua missão quando chega diante daquela condição de pavor e de terror dos discípulos, se coloca no meio deles e diz: a paz seja com vocês. Amém. Que lindo, que especial que o Senhor está nos ensinando hoje. A missão de trazer alegria e de trazer paz e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor ao invés de um espírito deprimido. Nós temos a alegria e a paz que o mundo precisa. Nós temos a alegria e a paz que o mundo precisa. Deus Pai enviou Jesus para esta missão e Jesus nos envia para essa mesma missão. E a Bíblia diz: faça tudo isso para a glória de Deus. Olhe para mim, querido, a nossa missão começa não quando abrimos a porta da igreja e ligamos o microfone. A nossa missão começa quando desligamos o microfone e apagamos a luz da igreja. Quantos entendem isso? Chamados para fora. Chamados para fora. Aqui é a celebração do povo de Deus. A missão é para fora. É lá fora que as coisas estão acontecendo.
Deus não deu cidades para as igrejas. Deus deu igrejas para a cidade. Essa igreja não está numa cidade. É a cidade que está para essa igreja. E nós precisamos ser relevantes. A começar de mim. A começar de mim. A começar de mim. Que um dia estive numa condição. E o Senhor nos colocou numa posição. E agora todos nós temos uma missão. Todos nós temos uma missão. Tem pessoas que estão em posição de choro e de lamento. E o Senhor pede para dizer a você hoje, querido e querida, Ele troca as tuas vestes. Veste de pranto para uma veste de louvor. Aonde você sai daqui hoje cantando o cântico da tua vitória. Em o nome do Senhor Jesus. Já falamos de condição, de posição e de missão. E agora eu pergunto para você, onde é que você está? Onde é que você está? Aonde você está? Pense um pouquinho no seu lugar. Você está ainda na condição de lamento, de choro, de tristeza, de mágoa, de incertezas, de lutas? Ou você já está na posição de filho de Deus, com a paz que excede todo o entendimento e a alegria que ninguém pode tirar? Sabe qual é o problema de muitos cristãos? É que o Senhor os tira da condição e os coloca numa posição, só que Ele nunca cumpre a missão. E hoje, o Senhor nos desperta para a nossa missão. Tem pessoas da sua casa precisando da sua missão. Sabe o que Deus tem falado no nosso coração? Pastor querido, o que Deus tem falado no nosso coração? Que o meu sim tem poder de transformar uma comunidade. Que o meu sim e o sim desses jovens que nos acompanham tem o poder de mudar a mentalidade de um hospital inteiro. Inteiro. E vai acontecer. E vai acontecer. O teu sim tem o poder de mudar a tua família. O teu sim tem o poder de mudar o teu ambiente de trabalho. O teu sim tem o poder de mudar uma geração. Amém. Nós temos vivido isto para a honra e glória do nome do nosso Deus. Nós temos vivido isso. Aonde você parou? Hoje. Aonde você está? Na condição? Na posição? Ou já está na missão? A missão é para todos. O ID é para todos. É para a igreja. É para marcar a nossa geração. Aonde você está, querido? Qual é o teu chamado? Qual é o teu dom? Pastor, você não sabe a idade que eu tenho. A questão não é a idade. A questão é o comprometimento. A questão é a intimidade com o Mestre. Ele chega e diz aos discípulos que a paz esteja com todos vocês. E os chama para uma missão. Eu quero te convidar, querido, a abaixar sua cabeça junto comigo. Deus está falando conosco hoje. Simples e terapêutico.
Quero que você pense um pouquinho, desde o dia que o Senhor te chamou. Desde o dia que o Senhor escreveu o teu nome no livro da vida. Desde o dia que o Senhor te comissionou. Desde que Ele te tirou de uma condição caótica e te colocou numa posição de filho de Deus. O que eu tenho feito? Quais são as marcas que eu estou deixando nas pessoas que me cercam? Qual é a marca que você está deixando na tua família? Qual é a marca que você está deixando nessa igreja? No teu trabalho? Você sabe que tem um dom em Cristo. Qual é o legado que você vai deixar para as pessoas? Quando partirmos, o que vão dizer de nós? Esses discípulos viveram há mais de 2000 anos. E nós estamos falando deles hoje. Sabe o que é isso? Legado. Herança some na mão de um filho desmiolado. Mas o legado fica. Qual é o legado que nós vamos deixar com relação à nossa missão? O que vão dizer de nós? O que vão escrever, talvez, na nossa lápide? Aí vai um maluco que pregava nos hospitais e as pessoas eram impactadas na vida deles. Aqui vai uns jovens que pregavam o amor de Deus por onde passavam. Qual é o nosso legado? Que marca estamos deixando na vida das pessoas? Um dia eu fui fazer um velório. E chegando lá só tinha a esposa e a filha. E eu não conhecia a pessoa que tinha morrido, era um senhor. E eu fui convidado para orar com a família. E nós chegamos lá e esperamos, e estava dando quase a hora de a pessoa ser enterrada. A mãe perguntou: pastor, o que você está esperando? Eu falei: estou esperando as pessoas chegarem. E ela me disse: não vai vir ninguém. Ninguém vai vir. Ele não marcou ninguém. Tem um rei na Bíblia chamado Jeorão. E a última frase que disseram dele é: morreu sem deixar de si saudades. Uau! Não fez falta. Deus está chamando uma geração de missionários que vai marcar essa geração. E eu creio que parte desses missionários está aqui nessa igreja hoje. Parte dessa geração está aqui hoje. Deus está falando com você. Eu te limpei, eu escrevi teu nome no livro da vida, mas não é só isso. Assim como o Pai me enviou, agora eu estou enviando vocês. Quantos hoje diz sim ao chamado missionário de Jesus? Coloque-se de pé junto comigo, querido.
convidar o grupo de louvor a vir aqui à frente. Enquanto eles se preparam, eu quero convidar você, querido, a fechar os seus olhos e dizer ao Senhor, aonde é que você está? Aonde é que você está? Nós precisamos saber aonde estamos. Deus, quando foi ter com Adão no Éden, depois da sua condição, Deus pergunta para ele, Adão, onde é que você está? Na onipresença de Deus, geograficamente, Deus sabia onde estava Adão. Mas Adão precisava saber aonde ele estava. Adão, onde é que você está? E a pergunta para nós nessa noite é, igreja querida, no seu aniversário, aonde é que você está? Qual é o teu comprometimento ainda com o reino, com a igreja, com a liderança e com o teu chamado, aonde você está?